Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Cristo, que tu és Relé. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Bom dia, Senhor Padre. Celebramos neste dia, nesta manhã, a 31ª semana, 31º domingo do tempo comum. E neste dia 2, também conhecido como Dia dos Fiéis Defuntos, em que a Igreja convida-nos a rezar por todos os irmãos e irmãs que partiram junto do Pai. E nós hoje faremos de tarde. A liturgia desta manhã convida-nos a imitar o amor de Deus. Este amor que Deus sempre estendeu para cada um de nós. Deus ama todos os seus filhos, sem excluir ninguém. Bom, mau, alto ou baixo, pecador ou santo, Deus sempre nos ama e sempre nos vai estender a sua mão. Isto mostra-nos que por detrás da nossa história tem a mão poderosa, a mão amorosa de Deus. E por isso é que Deus sempre caminhou conosco. Um amor que transforma e renova quem acolhe a presença de Deus. E às vezes, vendo aquilo que é o nosso convívio, o nosso dia a dia, a pergunta é: será que nós nos amamos? Nos amamos ou não? E basta ver como vivemos a nossa fé, como vivemos com a nossa família, os nossos irmãos, vizinhos e amigos. Existe ou não o amor? Podemos, irmãos e irmãs, perceber aqui 2 maneiras de amarmos os outros. A primeira é o amor por necessidade, e depois vem um amor por valor. O amor por necessidade é o desejo constante de que o outro satisfaça o que eu espero dele. Eu amo porque depois dele virá alguma coisa, virá uma atenção. Porque dele receberei alguma coisa, uma retribuição daquilo que é o meu amor. O amor por valor é um amor que nada espera em troca. É um amor que muitas vezes temos com os nossos irmãos quando já não prestam, quando perdem muitas vezes aquela utilidade para nós, aquele interesse. Quando às vezes temos um parente desfavorecido, se calhar, que não existe porque todos são úteis, doentes já há muitos anos, já não consegue dar em nós aquilo que dava, mas ainda somos capazes de chegar junto dele e dizer que te amamos. Conseguimos estender a nossa mão, apoiar, ajudar, estar ao lado dele. É este o amor que o Senhor nos apresenta hoje. E
nós que rezamos sempre devemos nos amar desta maneira. E para vermos se vivemos bem com os nossos irmãos e irmãs, o exercício passa do amor. Muitas vezes não amamos os outros e quando chega a dificuldade, todo mundo desaparece. Precisamos, irmãos e irmãs, buscarmos o amor por valor, o amor que o Senhor nos ensina. Na primeira leitura, ensina-nos o verdadeiro amor. Um homem sábio, judeu, olha para a história do seu povo e vê como Deus tratou com moderação o seu povo. Muitas fraquezas, muita desobediência, muitos desvios, tantos pecados no meio da comunidade, mas ainda assim Deus estava com este povo. Deus caminhou com eles para nos mostrar que Deus não olha os pecados do povo, não olha o nosso pecado, Ele nos ama. Ele ainda quer de nós, não se vinga por pecarmos, por fracassarmos, porque não, os meus pecados são maiores que os dos outros, não. Deus sempre está conosco. Por isso é que nós temos um Deus que é amor, é misericórdia, é caridade, é fraternidade. Deus não olha a nossa condição de pecador. E porque a Sagrada Escritura é clara, Deus não quer a morte do pecador, mas antes que se converta e viva. E falamos muito na igreja, nos grupos de amor, mas como nós nos amamos? Como nós nos amamos? É o amor verdadeiro que Cristo nos apresenta, que Cristo nos ensina hoje, ou tem qualquer interesse? Precisamos, irmãos e irmãs, hoje revermos como amamos os nossos irmãos. E o primeiro livro da sabedoria, capítulo 1, que meditamos hoje, mostra-nos que Deus nos ama como Pai. O amor de Deus para conosco é o amor de um pai para com o filho. É sempre generoso. É este amor que nós precisamos levar aos nossos irmãos. E o filho muitas vezes não percebe que o pai o ama e pensa que a orientação que dá é porque quer mal no filho. Não, já provou com a vida, a experiência já lhe mostrou que este não é o caminho certo. Por isso, deves caminhar aqui, que seja uma experiência dura ou não, o faz com amor. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos ter o amor com os nossos irmãos, como o amor de Deus, o amor de Pai. E mostra-nos ainda o Santo Evangelho que quem ama como Deus deixa ser transformado, se transforma, muda, tem um outro ritmo. E a experiência deste verdadeiro amor no Evangelho nos vem de Zaqueu, um homem pecador, chefe dos publicanos, desprezado, humilhado por causa do egoísmo, o mal que fazia. É um cobrador de imposto. E uma vez que se encontra com Jesus, apercebe-se que Jesus está na cidade, corre para ver Jesus. E como era discriminado, maltratado em função da altura que tinha, procura um espaço para ver Jesus. É aí onde Jesus vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. E aqui começa uma história de um homem que não é tido nem achado na comunidade. Um homem que todos, se calhar, conheciam como pecador público. E aqui, Zaqueu tem a transformação, porque recebe o amor de Deus.
tem um contato com Jesus e muda toda a sua vida, toda a sua história. Começa a amar os seus irmãos. É isto que Jesus, é isto que Deus pede hoje para nós, que cada um se transforme do amor verdadeiro de Deus e não dizer ao outro que te amo enquanto é uma pura falsidade. Precisamos amar verdadeiramente os outros e não nos vingarmos, não vivermos do egoísmo, não vivermos do egoísmo. E Zaqueu mostra que é possível esta mudança e que depois vai fazer uma forte confissão: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou retribuir 4 vezes mais. Vou retribuir 4 vezes mais. Porque percebe o amor de Deus, consegue perceber a má conduta que tinha, e por isso deixa-se transformar e reparte aquilo que tem com aqueles que não têm. É o amor puro, um amor verdadeiro. E aqui Jesus mostra-nos mais uma vez que a salvação é para todos. A salvação é para todos. Não precisamos tratar mal dos outros, independentemente de quem somos, qual é o meu nível social, não sei quem eu sou. O importante é amar o teu irmão. Amemo-nos uns aos outros como o Senhor nos amou, diz-nos Jesus, e ensina-nos isto. E muitas vezes não conseguimos viver desta maneira, não conseguimos levar o amor de Deus aos nossos irmãos, não conseguimos. Precisamos deixar que este amor toque o nosso coração, que este amor nos faz chegar mais próximo a Cristo. É o amor de Deus, e deste amor deve também ser o nosso, porque hoje muitas vezes não somos capazes de acolher um peregrino, não conseguimos, e precisamos sempre. Queremos nos vingar dos outros, nos odiamos sempre. Não precisamos, caríssimos irmãos e irmãs. Nós temos um Deus de amor, não somos superiores a ninguém. Deus nos trata todos como filhos, e devemos caminhar todos como filhos de um só Pai. É este Pai que nos ensina a amar, que nos ensina a levar o amor aos outros. É o amor de Deus. E na segunda leitura, São Paulo nos vai mostrar que não podemos caminhar distraídos, não podemos, nem tampouco devemos nos deixar levar em falsas promessas, falsas profecias, ideias que nos levam a deixar a nossa fé para abraçar um caminho que não nos leva à salvação. Não podemos deixar de amar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Devemos sempre estar prontos para o serviço, porque o Senhor virá. E quando o Senhor vier, devemos todos estar preparados. E hoje que somos convidados a nos preparar, levando e vivendo do amor de Deus, precisamos buscar esta maneira de viver para a construção de uma igreja melhor para os nossos dias. Ninguém caminha sem Cristo, e Cristo nos ensina a amar. A dor do amor de Cristo é a cruz, que desta cruz veio a salvação de todos nós. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a exemplo de Zaqueu,
que uma vez que se encontrou com Cristo, deixou-se transformar para ganhar a vida eterna, sejamos nós também, homens e mulheres, que se encontram verdadeiramente com Cristo e tenham então um rumo novo para uma vida nova, para podermos caminhar na presença de Deus até que um dia vier ao nosso encontro e podermos então contemplar a sua presença em nós. Que o amor de Deus permaneça sempre conosco, no nosso coração, para sempre participarmos das suas graças e termos uma igreja segundo o coração de Deus. Que assim seja. Creio em um só Deus,